Pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Bom, por exemplo, quando aparece aqui, hoje a gente vai trabalhar um conceito diferente. A gente vai trabalhar estatística com Python. Então, esse momento vai ser dividido em alguns vídeos, né? Vou fazer um vídeo explicando, depois eu faço um fazendo um conceito mais prático, né? Tanto que pegar um projeto, uma base de dados para a gente utilizar os procedimentos existentes ali, né? Em Python para estatística. Esse é o nosso primeiro momento sobre estatística. A gente vai fazer, acho que provavelmente, 3 módulos, né? Estatística descritiva, e a gente vai maximizando 3 módulos, talvez um pouco mais que uns 4 vídeos aí, né, 2 vídeos por módulo, para a gente entender, e a aplicação do Python com a ferramenta. Então, acho que é um conceito bem simples, um conceito bem tranquilo para a gente entender, mas vamos entender o que é estatística? Vamos conversar um pouquinho. E bom, pessoal, se você chegou até aqui, sempre ouviu falar, né, que é estatística, sabe que ele é um campo da matemática, mas você nunca entendeu muito bem por onde começar, né, como que estudar em estatística. A ideia desse vídeo é tentar dar uma ilustrada para vocês usando tecnologia, usando Python. Então a gente vai falar sobre esses conceitos fundamentais da estatística, tentar entender a diferença entre a estatística descritiva e a inferencial e, com certeza, usar um pouquinho de Python para facilitar para a gente o que a gente vai fazer. E quando a gente fala sobre estatística, até coloquei 4 pontos aqui, a estatística é uma área da matemática que coleta, organiza e analisa os dados, e também faz a interpretação dos dados de uma forma, em teoria, até que simples. A estatística ela tende a transformar números em informações úteis para a gente. E boa parte desses exemplos, eles são vistos, né, como exemplo lá da previsão do tempo, que você vê no seu celular, pesquisa eleitoral, controle de qualidade de um processo industrial, ou seja, em casos também que eles possam existir na área da saúde. Então, na verdade, quando a gente fala sobre estatística, é tentar entender que ela é um campo da matemática que vai nos auxiliar a fazer o quê? Coleta, organização, análise e interpretação de dados. Acho que esse é o primeiro ponto, esse é um ponto importante para a gente. E quando você assiste a televisão ou está analisando algum conceito que fala sobre estatística, existem alguns termos que eles são muito populares de você ver e são importantes que você entenda, né? Acho que, antes de tudo, a gente precisa entender algumas nomenclaturas que possam existir. Por exemplo, existe um termo que é chamado de população. População, sempre que a gente estiver falando, ele é um conjunto completo de elementos. Um exemplo muito importante, todos os alunos de uma escola, eles são a população. Mas eu tenho uma amostra. Uma amostra são a turma de uma sala. Eles não são todos os alunos da escola, eles são uma amostra, eles são uma parte dos alunos da escola. São a turma do segundo ano B, por exemplo. Então eles são uma amostra, é um subconjunto da população, e isso é importante. A gente também tem um termo muito conhecido, né, no mundo da informática que a gente chama de variável. E variável ele é uma característica que a gente vai querer medir. Por exemplo, uma altura, uma idade, um salário, uma temperatura, uma nota, alguma coisa. É uma característica que a gente quer medir. E por fim, o dado, que ele é um valor que você está observando ali dentro. Então, esses valores que você está observando, por exemplo, a idade, ele é o dado, né? A média das idades é um dado, a soma das idades é um dado. Então, isso é muito importante para a gente poder entender e começar os conceitos necessários aí sobre o que é tudo isso. Então, pega um bloquinho de notas e anota. População, ele é um conjunto todo. Amostra é uma parte do conjunto. Um exemplo, sua família. Sua família é o conjunto todo, mas quem mora na tua casa, ali, não faz parte da família do sobrenome, né? Faz só que está na tua casa, é uma amostra, é uma parte do todo. Variável é aquela característica que quer medir, por exemplo, idade, salários, temperaturas, e dado é o valor observado da variável. Show de bola? Acho que é um conceito inicial tranquilo para a gente poder começar a evoluir nos nossos conceitos. E aqui a gente divide agora um conceito que ele é complexo, que é o dividir a estatística descritiva para a estatística inferencial. Porque esse termo inferência, ele confunde a gente, né? É um termo diferente, né, quando você pensa. Mas vamos lá, antes de mais nada, vamos para o mais fácil. Descritivo. Estatística descritiva, ele tende a resumir e organizar informações. Ele usa alguns tipos de procedimento, como média, moda, mediana, variância, dentre outros processos que vão trazer uma descrição para aquilo que a gente está fazendo. O objetivo principal é descrever o que aconteceu em alguma coisa, ou te auxiliar nisso aí. Já a inferencial, não. A inferencial, ela vai utilizar para prever alguma coisa. Então, ela faz previsões ou conclusões sobre o conjunto de dados todos, sobre toda uma população.
ele usa, né, a amostragem para fazer uma coisa que a gente chama de teste de hipótese, ou intervalos de confiança, ou seja, conseguir utilizar dados de previsão. E o objetivo é prever algo que está para acontecer ali ou não. Então, esse é o contexto mais básico que a gente tem. Mas vamos praticar, vamos pegar, entender como eu posso usar isso no Python agora? E aí, pessoal, para a gente continuar, eu vou utilizar agora no meu sistema, né? Eu abri aqui uma janela, né? Uma pasta, módulo 1 estatística descritiva, chamei o meu arquivo main para funcionar e eu vou iniciar o meu sistema. Então, para o sistema funcionar, em geral, você coloca as bibliotecas que você quer que ele utilize, né? Então, eu vou importar as bibliotecas de estatística, mas na verdade elas não são para estatística, né? As para o módulo funcionar. No nosso caso, para ele funcionar de uma maneira interessante, eu vou começar com uma biblioteca chamada NumPy, import NumPy as NP. E quando eu coloco assim, ó, import NumPy, eu estou dizendo para o sistema que o NumPy é a biblioteca numérica que eu vou usar. Ela é o coração numérico do sistema, né? Ela vai funcionar muito bem. Às vezes, para você, como eu já tenho instalado, ele não acusou erro, né? Mas se você for, por exemplo, rodar, ele pode dar um erro, né? Falar que o módulo não foi encontrado, e aí você tem que acessar a pasta. Aí você vai dar um cd espaço, né? Vai colocar o nome da pasta que tu tá, e vai colocar lá pip install nump, por exemplo. E ele vai instalar a biblioteca numérica para você. Eu não vou colocar aqui porque já estou instalado, mas você tem que dar um enter aí. E como que o NumPy ele funciona? Então, nós temos muitas bibliotecas famosas, o Matplotlib para fazer gráfico, o Plotly para fazer gráfico, o Pandas para a parte de análise de dados, o NumPy, NumPy, né, depende de como você pronuncia, para a parte numérica. E ele trabalha muito bem coletando conjuntos de dados. E você percebeu que eu coloquei aqui, ó, SNP? NP é o apelido que eu dou sempre que eu quiser utilizar alguma função da biblioteca. E essa função da biblioteca, para você aprender, é como se estivesse lendo um manual. Você tem que abrir lá, digita no Google lá NumPy-Docs, né? Assim, ó, NumPy-Docs, que você vai abrir a documentação do NumPy. E aí, lá tem todas as funções de como você utilizar. Vou te contando as básicas aqui para isso, tá bom? Então, quando eu quero criar um conjunto de dados, então eu vou colocar dados, underline, idades, por exemplo. Eu quero criar um conjunto de dados, eu não faço como se eu fosse uma lista simples assim. Eu coloco np.array. E o np.array, aí eu sim eu posso abrir um parênteses, porque é uma função, né, a função array, que vai gerar o meu conjunto de dados, e eu abro uma lista dentro dele. Aí eu posso colocar idades, por exemplo, 23 anos, 21, 25, 30, 22, 21. E eu posso colocar quantos dados eu quiser aqui dentro que ele vai funcionar, tá? Então, só para a gente lembrar, o comando, a função np.array, ela serve para criar um conjunto de dados. Aqui eu estou criando um conjunto, muito importante esse termo que eu vou falar, ele é unidimensional, só tem uma dimensão, só tem um conjunto, mas eu poderia criar um conjunto bi, tri, multidimensional para gente. E aí, pessoal, eu posso encontrar informações, por exemplo, né? Eu quero dar um print aqui, vários prints para a gente ver. Eu quero somar todos esses valores. Eu posso dar um np.sum. É o comando de somar. Então, eu não preciso somar um por um. Aí eu coloco lá dados, idades. E ó, quando eu dou um run, ele traz para mim a soma de tudo. Eu não sei se essa soma está certa. Aí você faz um cálculo aí para ver. Eu podia dar um print. Eu quero descobrir o comprimento, né? Quantos elementos tem? np.len, que é um comando aí que... np não, né? É só len, perdão. Que é o comando de comprimento. Aí eu coloco lá a informação que eu quero, dados, idade. Aí ele vai falar que eu tenho 11 elementos. Isso dá para contar, né? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, ó, por exemplo, eu posso usar a função np.sum para somar. E não da biblioteca NumPy, eu também posso usar funções nativas junto da função da biblioteca. Junto das
funções da biblioteca. E isso funciona perfeito para a gente. E como a gente está falando a ideia de estatística, né, eu quero, então, calcular uma média. É uma função estatística. Vou dar um print aqui. Ó. Para calcular uma média, np.min. Aí eu coloco dados e idade. Quando a função min, ó, olha como que ela traz aqui para mim, ela traz para a gente a média das idades para você. Legal? Agora eu quero calcular, deixa eu pensar, a mediana. Então, a mediana. A mediana, ele é o valor do meio ali dentro, né? Então, eu posso dar um print, median, eu escrevi errado? Não, acho que eu escrevi, faltou np, perdão. np.median, que ele vai calcular dados e idade. Vamos ver aqui pra gente. Ele falou que é o 20. Isso aqui é uma outra configuração que a gente consegue fazer manual, né? Só teria que organizar. Teria que colocar esse conjunto em ordem do menor para o maior e ver exatamente o valor do meio ali dentro para a gente. Né? Como ele tem 11 elementos, vai ser o quinto elemento, né? Sexto elemento, né? 1, 2, 3, 4, 5. Daí seria tipo o elemento que estaria aqui, né? Daí tem mais 5. A gente só coloca em ordem para a gente ver. Colocando os elementos em ordem. Só para a gente ver. Então ficaria o menor 21. Dá para a gente tentar elaborar melhor essa funçãozinha aqui. 21, 21 de novo, 22, 23, 23, 23. Me perdi. Quantos 21 a gente tem? 1, 2, 3. Então faltou mais um 21 aqui. 21, 21, 21. Aí 23, 23, duas vezes o 23. 25. Eu tenho o 28 e o 30 duas vezes. 28, 30, 30. Aí eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, o sexto elemento. 1, 2, 3, 4. Faltou algum elemento que eu não coloquei. 22 foi duas vezes. Faltou um 22 aqui. Ó. Aí a gente consegue, não? 1, 2, 3, 4, 5. Ó, o sexto elemento, que seria o valor da mediana. 1, 2, 3, 4, 5. E ele trouxe o 23 para a gente. Então, por exemplo, pessoal, aqui de uma maneira fácil, usando a biblioteca NumPy, né? Professor, e a média? A média a biblioteca NumPy não faz. Aí eu tenho que usar uma outra biblioteca. Então, toma uma aguinha e a gente volta aí, rapidão. E agora, pessoal, eu não quero utilizar o NumPy. Eu quero utilizar um outro método para fazer isso. Dá também. Então, vamos usando pandas aqui pra gente. Ignora o código para cima, tá? Eu vou colocar aqui para baixo, então vou colocar import pandas spd. E aqui eu acho que eu não tenho... eu tenho pandas instalado. Então não deu erro. Ele vai funcionar. Mas se o seu tiver dando erro, você vai dar pip install pandas. Eu vou deixar em comentário ali também para você, tá? Então... E o pandas, né, ele é a biblioteca de análise de dados. Como que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu vou pegar um data frame. O data frame, ele é um pedaço do dado, né? Uma amostra que eu tenho ali. Então, geralmente a gente coloca df, né, para definir que é um data frame, e o nome do data frame. Eu vou colocar data frame idades, né, que é aquele frame que a gente tem. E para eu transformar um data frame em idades, eu vou colocar assim, ó, pd de pandas.dataframe. Só que dataframe é com D e o F maiúsculo, tá bom? E eu vou criar, como ele é uma função, né? Abre parênteses, e vou chamar um dicionário aqui, ó. Vou colocar assim, ó, idades, maiúsculo, pode ser minúsculo, mas aí sempre você vai fazer assim. E vou chamar os meus dados de idade aqui dentro. Então eu tenho um conjunto aqui bem importante. Ó. Se eu chamar o meu dataframe idades aqui, dar um run, ele... Opa, eu queria que ele tivesse exibido aqui para mim. Não exibiu. Vamos dar um print aqui. Acho que faltou colocar um print no começo. Print dataframe idades. Aí, ó, aí ele trouxe as minhas idades para mim. E o legal do dataframe, ele meio que indexa para você. Então ele falou aqui, ó, né, todos os index existentes ali, os 11 index começando do zero, tá? E ele é legal porque eu consigo, ó, trazer alguns casos, por exemplo, print, vou colocar aqui, ó, média, e eu vou chamar a média aqui embaixo, na linha de baixo.
Eu vou colocar data frame, o dicionário que eu quero, então eu vou chamar o meu dicionário, idades, porque eu coloquei I maiúsculo aqui, ó, na hora de chamar ele, então o nome da chave, I maiúsculo, df, não, perdão, data frame, idades, e 2 pontos. Eu preciso colocar os dados? Não. Então eu vou fazer assim, na frente, ponto min, min de média, ele vai trazer a média para mim. Então ele é bem tranquilo, ó. Quando eu quero trazer a média, quando eu quero trazer uma média com pandas, chamo, crio um data frame com os dados, anexo uma chave. Então, um exemplo, né, que a gente fez. Exemplo, idades, 2 pontos, conjunto de dados. Show, beleza. E depois, o que eu vou fazer? Eu vou chamar a média. Para eu chamar a média, eu coloco, chamo o data frame, com a chave que eu quero, pode ter mais que uma chave, e a instrução. No caso, a minha instrução era a média. Então, eu vou até colocar aqui, ó, que é a instrução. Ah, entendi isso. Se você entendeu isso, show de bola. Se você entendeu, pausa e tenta achar a média, a mediana. Você vai ver que é a mesma coisa. Então, se para eu chamar a média, eu chamei o data frame, a chave e a instrução, se eu quiser chamar a mediana, eu vou chamar a instrução mediana, median, pra gente aqui. E ele tem que chamar a mediana. Ó, chamou a mediana, 23, a gente já tinha visto. Se eu quiser chamar a moda, opa, maravilha, seria a mesma coisa. Moda é mode. A única diferença da moda é que eu coloco o index 0 e eu vou trocar esses index para você ver. A moda, então, ele vai falar o que mais se repete. Opa, ele deu algum erro. Ah, aqui eu escrevi moda errado. Mode, pra gente aqui. E aí ele vai trazer a moda para mim, que é o 21. Vamos ver se é o 21 mesmo? Que é fácil. O 21 ele se repetiu 3 vezes, é o que mais repetiu. Então, o index 0, ele traz aqui o que ele mais... Se eu colocar 1, o que ele acontece? Ele vai trazer algum erro. Opa, não consegui encontrar. Se eu colocar o 2, o que ele vai trazer? Vai dar erro também, ó. Então, beleza. Então, sempre você vai colocar... E se eu não colocar nada? O que vai acontecer aqui se eu não colocar nada? Vai acusar o erro aqui também. Tá? Ele vai falar o que é, mas ele vai acusar o erro aqui. Então, você tem que sempre colocar certinho aqui o que o sistema tá pedindo para vocês. Tudo bem? E bom, pessoal, a gente acabou descobrindo, né, que pelo menos para esses 3 informações mais básicas, exceto a moda, né, a média mediana, eu posso usar tanto a biblioteca NumPy quanto a biblioteca Pandas. E para calcular a moda, né, eu posso usar a própria biblioteca Pandas que ela faz. Existem, é claro, outros métodos de você fazer isso, inúmeros outros métodos, mas a gente tem que, é claro, antes de analisar eles, tentar descobrir o que vai ser recorrente para o meu sistema. Ah, professor, mas se eu posso utilizar só a Pandas, por que eu usaria a NumPy? Depende do caso. Às vezes você precisa fazer alguma outra operação matemática ali junto. Então, a gente acaba, né, sendo sempre tentando utilizar, por senso comum, acaba sempre colocando a NumPy. Né? Nem sempre é necessário, eu concordo, mas por senso comum a gente sempre acaba utilizando. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha dado para entender. Obrigadão e até o próximo vídeo.